Olá, pessoal. A aula de hoje, né, para a segunda série do ensino médio, né, e hoje a aula é um pouquinho especial, vocês já viram, né? Hoje nós vamos falar de pós-impressionismo. A aula passada nós falamos de impressionismo, né? Hoje a gente vai falar de pós-impressionismo, vou mostrar alguns quadros que alunos meus já fizeram, né, reproduzindo obras do pós-impressionismo. Aqui a gente já viu o primeiro quadro aqui, né, do nosso ex-aluno Felipe aí. Então, quais são os objetivos da aula de hoje, tá? Traçar as principais características do pós-impressionismo, sua contribuição para a arte moderna e seus principais artistas. O termo foi usado para designar a pintura que se desenvolveu em 1886, última exposição impressionista, que a gente viu a aula passada, isso, né? Até o surgimento do cubismo entre 1907 e 1908. Na realidade, essa corrente organiza-se de maneira espontânea, inspirando-se ao mesmo tempo e confrontando no chamado impressionismo. Então, a gente via que o impressionismo, a gente trabalhava, o foco era a luz, né? O pós-impressionismo, ele vai fugir um pouco desse foco, e ele vai partir sempre para as sensações mais emocionais, que seria até um passaporte, que a gente pode até dizer mais para frente, para o próprio expressionismo, né? Dependendo da vertente ali, o Van Gogh, tudo, a gente vai ver isso. Fizeram parte os pintores, o Cézanne, que a gente citou que ele fez parte da primeira exposição impressionista, mas a gente não falou dele como artista impressionista na aula passada, né? O Gauguin, o Serrault e o Van Gogh, tá? Que no início de suas carreiras se identificaram com o impressionismo. Tá? Não podemos deixar de falar do Toulouse-Lautrec, que documentou a vida parisiense de um ponto de vista bem singular, que a gente vai ver no final, até ajudando aí nas propagandas, nos modelos que a gente tinha de cartaz de propaganda. Né? Prosseguindo aqui, possuía duas vertentes, que era do desenho formal, que era envolvido pelo Cézanne nos planos de cor, né? E do Serrault, que era o pontilhismo, que muita gente viu. Né? E a expressão dos sentimentos, que são as emoções e sensações, através da cor e luz, do Gauguin, do Lautrec e do Van Gogh. Tá? São as características singulares de cada artista, então não tem como apontar qual que é a verdadeira característica do pós-impressionismo. Né? Tanto o pós como o neo-impressionismo, ele tem características assim, de artistas bem singularizadas, tá, pessoal? Pós-impressionismo, o termo pós-impressionismo foi utilizado pela primeira vez pelo crítico de arte britânico, o Roger Elliot Fry, né, que quando realizou a exposição do Manet e os pós-impressionistas, na Grafton Galleries, em Londres. Tá? As três exposições foram em 1910, 1912 e 1913. Então, a gente vai lembrar que, apesar de ter começado em 1886, né, eles não saíram batendo no peito, eu sou pós-impressionista. Isso não existe. Isso foi uma denotação que foi colocada com o tempo, tá? Características bem diversificadas, o próprio Cézanne, que fez parte do primeiro momento impressionista, as características das obras deles não batiam muito com dos impressionistas. Por isso que foi essa vertente, porque eles fizeram parte, quiseram fazer parte, o próprio Cézanne acabou estudando na Galeria Suisse, na mesma galeria que o Monet tudo, e Renoir, mas ele fez parte, mas não era muito aquilo que ele queria. Tá? Primeiro exercíciozinho para vocês hoje. Descrever, escreva sobre o pós-impressionismo, o que diferencia do impressionismo e quais as vertentes singulares que tem. Acabamos de falar, uma mais formal e uma outra mais sentimental, uma voltada para a luz e cor e outra voltada para o sentimento. Bem fácil fazer isso, vou dar um tempinho até compridinho para vocês. Vou tomar uma água e a gente já volta.
Olá, pessoal, estamos de volta aqui, né? A gente já abriu com outra obra feita para os alunos, reproduzida pelos alunos, né? A releitura. E vamos aqui para a atividade de novo, né? Lógico que a gente já falou das vertentes, eu vou até adiantar já, fácil, para a gente começar a falar dos principais artistas. E nós vamos começar falando do Serrault, né? Que é um artista que às vezes se confunde com o impressionista, tudo. Diz que é o finalzinho do impressionismo, a característica única dele, que é o pontilhismo, a paciência, né? Os alunos, quando vão reproduzir essas obras, eles ficam até bravos com a gente, com a paciência que o artista tinha de fazer uma pinceladinha da outra, né? Também conhecido como um neo-impressionista, fez diversas experimentações de paleta de cores, bem como monocromias. Tem como principal elemento luz e o movimento. Vocês lembram, né, que a gente falou do círculo cromático, toda a inspiração, né, do movimento impressionista? Então ele puxa muito para isso. Só que o que acontece? O cara levou muito a sério a ideia das pinceladas tão curtas que se tornaram um único ponto, tá? Sua ruptura com as pinceladas intuitivas do impressionismo se aplicou em uma técnica regular, que é o pontilhismo, como a gente já falou. As cores não são representadas diretamente, elas nascem da justa posição de tom, aquele entrelaçamento que vinha lá no impressionismo, tá? O olho recompõe a distância e o conjunto de pontos, traços minúsculos aplicados sobre a tela de forma paralela, tá? Então vamos ver aqui. Já conhecem, né? Essa é uma das mais famosas dele. Alguém, em alguma determinada época, algum professor louco pediu para você reproduzir isso. Tá? Um Domingo na Ilha Grande, em Jati, né? De 1884, uma tela de 2 metros por 3 metros e pouquinho. E se você for ver o zoom dela, ela é literalmente pontilhismo, né? É pontinho de pincelada em cima de pincelada, pessoal. Também tem o do circo, para mim, uma das mais bonitas dele, né? Do circo que gostava muito também, uma tela um pouco menor, de 1,85 m, mas também com a mesma característica. Aqui a gente consegue perceber muito mais, né, essa ideia do pontilhismo e dos traços, né, pessoal? E você vê que, diferentemente, em alguns momentos, ele coloca, esse pontilhismo, ele coloca o contorno, que a gente não tinha na obra 100% impressionista, tá? Então já vamos fazer a pergunta do Serrault. Já o Serrault rompe com as pinceladas intuitivas do impressionismo e aplica uma técnica regular extremamente científica, chamada de expressionismo, esfumato ou pontilhismo. Está muito fácil essa aí. Vou dar uma piscadinha e a gente já volta. De volta aqui, né, pessoal? Mais uma obra aí para vocês verem, né? Não podemos esquecer, né, que o tema hoje é bem bacana, até para você desenvolver dentro da sua sala, dentro em casa, porque não são obras tão difíceis de se reproduzir, se você sabe pegar a técnica, né, das pinceladas um pouco desgovernadas, um pouco diferente da do impressionismo que a gente teve. Serrault rompe com as pinceladas intuitivas, lógico que a gente está falando do pontilhismo. O esfumato é aquela técnica do Renascimento, criada pelo Da Vinci, né? E o expressionismo aqui, nessa época, nem tinha surgido ainda, né, pessoal? Então, a alternativa correta, letra C. E vamos falar agora desse cara aqui, vamos ver aqui, ó. Mudo a água em vinho, o mundo em pintura. Reproduza a natureza em termos cilíndricos da esfera e do cone. Então, a gente vai ver aqui o cara que é pós-impressionista, mas que suas obras vão inspirar o grande cubismo que veio depois do Pablo Picasso e do Georges Braque, né? que se inspiraram vendo uma exposição do Cézanne. Né? Então vamos aqui, cursou Direito, não passou nos exames de admissão da Escola de Belas Artes, acabou indo para a Academia de Suíça, que era uma segunda escola, né, não tão importante da Belas Artes, né? Tinha uma técnica de construção rigorosa, que mais tarde evoluiria para formas geométricas. As pessoas, para ele, eram objetos,
da mesma forma que maçãs e laranja. Então a gente vai ver nas obras dele que tem essa tendência à geometrização, a gente vai até chegar a comparar com uma obra cubista. Tá? Pintava quadros escuros, mas muitas das vezes usando uma espátula, resultando em espessos estratos de cores sobrepostas. A gente já passou hoje na obra da Caveira, que é uma inspiração de Cézanne, que a gente fez aqui, né, das três caveiras, o pirâmide de crânio, ou do Perrault, do palhaço, que você já viu nas imagens que colocaram para vocês. Participou da primeira exposição impressionista, como a gente já falou também, mas suas obras foram muito mal recebidas pela crítica e influenciou o cubismo. Fácil falar de Cézanne, né, pessoal? Então está aqui o Perrault e o Arlequim, aqui a reprodução da obra original. Vocês hoje já viram a réplica feita por alunos, tá, do segundo ano do ensino médio. Tá? Aqui é a obra original, para vocês verem, do Madrigal, que era sobre o carnaval, do Perrault, né? Aí o zoom, o detalhe. A pirâmide de crânios, que a gente também já viu, acho que está até aqui atrás, né? Grande inspiração também. Por incrível que pareça, a obra dos alunos é maior do que a obra original, que é de 39,46. Essa aqui, tela, você acha que 50 por 70, tá, pessoal? A natureza morta com maçãs, bem famoso, porque ele reproduziu muito com maçãs. Ele tem até um caso com Manet, que ele recebeu numa exposição, uma cesta de maçãs, tudo, né? Até implicou bastante com o Edouard Manet, né? Do impressionismo. Natureza morta com Cupido, ele gostava muito, né? A ideia dele ter essa estátua, que é uma estátua, se eu não me engano, até aqui é uma estátua bem antiga, é uma réplica de gesso do século XVII, que está presente em diversas pinturas do próprio Cézanne, tá, pessoal? E aqui a comparação que você vê, quando a pedreira, ele reproduziu muitas obras dessa pedreira, aqui você já vê uns traços bem cubistas. Eu fiz uma comparação com uma obra, Le Demoiselle d'Avignon, do Picasso, para você ver que a ideia da geometrização começa realmente aqui com Cézanne, tá, pessoal? Ele não foi o inventor, mas olhando as obras do Cézanne, fala, por que não elevar essa geometrização ao seu ápice? Aí Picasso e Braque discutiram isso. Mais uma, né, pessoal? O Monte Santa Vitória. Também nessa tendência que se vê, que é tudo meio quebrado, meio quadrado, ou muito arredondado. Né? Olha aqui o telhado em forma de prisma, né? Então vamos lá. Escreva as seguintes informações sobre Paul Cézanne, características de suas obras e quais movimentos artísticos ajudou a criar e a desenvolver. Já falei bastante. Essa eu vou voltar, a gente só vai comentar e a gente vai passar para frente, que tem muita história ainda hoje. Aquele abraço para vocês.
Voltamos aqui, né, pessoal? Fácil, né, falar de Cézanne, tanta coisa, geometrização, inspiração do cubismo. Não podemos esquecer que ele ajudou e inspirou o cubismo. Agora, vou contar uma curiosidade para vocês. Em 1888, na cidade de Arles, aconteceu um dos episódios mais famosos da história da arte. Um homem foi até um bordel, entregou a uma garota um pacote com um pedaço de sua própria carne. Era a orelha. No dia seguinte, ele foi encontrado pela polícia na cama, em posição fetal. Gente do céu, quem será esse cara? Tchananã, esse fato aconteceu, e a gente está falando de quem, pessoal? Do Van Gogh. Todo mundo já ouviu falar do Van Gogh e da história da orelhinha. É real, tá? Essa menina que recebeu, ela foi bem esquisito, porque ele era apaixonado por ela, né? Teve uma briga com seu amigo, já virou caso de vestibular, tudo. E ele teve uma briga com seu amigo, que era o Gauguin, né? Só que essa menina gostava do Gauguin, não gostava do Van Gogh. Agora você imagina a história de um cidadão, depois falam que ele tinha uns parafusinhos a menos, mas pensa, o Van Gogh, ele é o filho mais velho, se eu não me engano, de uma família. Só que antes dele, nasceu um outro menino que faleceu. Tá? Pouca gente sabe dessa história. Né? Então, esse menino que faleceu, dos seus mesmos pais, pai e mãe, também se chamava Van Gogh. Agora você imagina lá no interior, lá da Holanda, naquela época, a pessoa pegava, a pessoa morria e enterrava no quintal de casa. Agora imagina como é para uma criança crescer, brincando no seu quintal, jogando bolinha lá, tudo lá, aí chutava a bola, caía na lápide, aqui jaz Van Gogh. Né? Como é que fica na cabeça dessa criança? Então pensa, né, pessoal? O cara é um gênio, mas ele vendeu um quadro em vida. Tá? Mas ele pintou mais de 800 e poucas obras, tá? E principalmente no seu momento mais crucial, porque depois desse fato que ocorreu, ele foi internado em Arles, né, onde ele pintou o quarto, tão famoso, né, onde ele pintou mais de 500 obras nessa última fase. Então, genialidade mesclada com sua instável condição psicológica fizeram sua vida breve, 37 anos. Um grande objeto de estudo e fascínio de quem ama a arte. Eu sou apaixonado. A gente até, com meus alunos, uma vez a gente fez uma camiseta, né, com uma caricatura do Van Gogh, dizendo assim, vai uma orelhinha aí? Por quê? Porque valia a pena, né, pessoal? Van Gogh é Van Gogh. Em 1878, já tinha fracassado como negociante de arte, professor e livreiro. Criou mais de 2.000 obras, incluindo 860 pinturas de óleo, né, pessoal? Sofria de episódios psicóticos e alucinações, e por isso que ele, no final da vida, já começou a ficar bem desanimado. Sua amizade com Gauguin era regada à boemia, levava lá para festar, e troca de experiências. Tá? Busca incessante pelas cores com pinceladas impulsivas e expressivas. O grande precursor do movimento expressionista. Né? Se você tiver a oportunidade de ver uma obra do Van Gogh, professor, não quero ir lá para a Holanda, não quero ir lá para a Europa. No Museu Assis Chateaubriand, MASP, em São Paulo, tem uma obra de Van Gogh, e quando você bate o olho, ela não é grande, ela é pequena. Mas quando você bate o olho e vê aquela quantidade de pasta, de tinta usada, você vai falar assim, você não vai nem querer ler o nome no cantinho, você vai falar, isso é Van Gogh. Porque é uma caracterização única, pessoal, e que hoje é valorizada. Né? Busca incessante pelas cores, tá? Que se tornou inspiração para o expressionismo. Aqui uma obra delas, essa é a obra que ele achava que era predileta dele, né? Que é Os Comedores de Batata. Aqui a caveira com esqueleto e um cigarro aceso, que a gente já passou ela hoje aqui, né, reproduzida por aluno. O barco, temos ele aqui, né, hoje abriu o zoom com o barco, né, pesqueiro na praia de Santa Maria, também uma obra bem interessante, muita gente gosta de reproduzir essa obra. A Noite Estrelada, que já está com zoom, mas, né, o autorretrato com a orelha enfaixada. Né? Eu tinha esse, eu acabei esquecendo para trazer para vocês, mas eu tenho isso também pintado para o aluno ficar bem bacana, tá, pessoal? O quarto em Arles, também ficou bem bacana. Os girassóis, os famosos girassóis de Van Gogh, um deles aí, né? Os girassóis de uma jarra. Então vamos lá, contar uma historinha, isso aqui foi, se eu não me engano, foi da FUVESP ou da USP, tá? Está resumido aqui. Às 7 da manhã se descobre rodeado de vizinhos e policiais. Van Gogh havia cortado parte da orelha esquerda, levando-a embrulhada no jornal a Raquel, moça do bordel da Madame Virginie.
Depois havia ao seu quarto ido dormir em meio ao mar de sangue. Fulano e os policiais o transferem para o Hotel Dieu e fulano parte para Paris na mesma noite. Quem era esse fulano que ajudou a fazer isso, que era o grande amigo de Van Gogh? Era o Paul Cézanne, o Paul Gauguin ou o Toulouse-Lautrec? Vou dar um tempinho para vocês para pensarem bem e a gente já volta. Chegamos aqui, pessoal, tá? Então, assim, só para antes de falar, pessoal, eu falei aqui já as Van Gogh, todos eles eram Van Gogh, lá, Vincent Van Gogh, a gente está falando de Vincent Van Gogh, né? E que teve o mesmo nome, que também era Vincent, o irmão que faleceu antes dele, tá, pessoal? Então, aqui, a pergunta lá que a gente falou, da casa da orelhinha cortada, né, pessoal? Quem que era o grande amigo, o companheiro de boemia, né? Lógico que não é o Cézanne, que era o cara da geometrização, o Lautrec, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, era o Gauguin, letra B de bola, tá, pessoal? Essa pergunta ela é bem mais complexa, só como a gente tem um espaço curto, eu dei uma resumida nela, tá? Só para lembrar você que a gente passou, estava com um defeitinho, o Noite Estrelada, para você ver como é que ele, aberto também, muita criança, muito aluno, o professor já fez reproduzir esse quadro, é super difícil, mas é muito bacana o movimento, né, essa viagem toda. E vamos falar do Toulouse-Lautrec, né, que incrementou a arte da gravação como técnica dos crachis, né, da cuspidela. Para obter o efeito pontilhado, espirrava tinta na pedra litográfica com uma escova de dentes, né, para dar o efeito. Aquilo que você faz, às vezes, com o irmão mais novo ou mais velho, lá quando escova o dente. Né. Ele tinha um problema, né, nas pernas, né, que ele era mais baixinho. Né. Através dos anos, seu senso de humor levou a desenvolver um estilo onde a distorção beira os limites da caricatura. Tá? Os temas eram de pessoas de casas noturnas, circo, anônimos e animais. Tá? Realizou os primeiros cartazes artísticos usados para propaganda, feitos de litografia, né? Que é uma técnica, né, artística. Né? A gente tem serigrafia, litografia, a xilogravura, que muita gente faz também. Tá? E, pessoal, o bacana disso aí é porque foi essa inspiração. Mas se a gente for buscar, e muita gente, até no terceiro ano foi comentado, muito voltado para essa técnica de litografia, mas aqui o que a gente está falando é pós-impressionismo. Então, eu vou mostrar algumas obras dele do pós-impressionismo. O próprio, né, o Beagle, né, o cachorro, o Basset Hound, né, que a gente reproduz aqui, ele tem essa técnica. Tá? Então, aqui, a cabeça de Bloodhound, né, a pintura chama-se Cabeça de Bloodhound, o nome da raça, e ela é de 1880. Revolucionário designer gráfico nos cartazes publicitários, o artista mudou a forma, a nossa maneira de enxergar o mundo, tá? Então, aí o zoom, bem bacana. E as pinceladas, gente, são curtas umas na outra. E se você olha essa obra muito de perto, ela parece muito fora de foco. Ela tem aquela característica ainda impressionista. Mas quando você vai afastando, né, ela dá a forma que a gente quer ver, tá? Então, aqui também é bem isso. Já tem mais umas pinceladas mais movimentadas. O Trabalhador em Céleiran, tá? Também é das pinceladas. A Cama, também, de 1898. E aqui a gente tem a parte dos cartazes de litografura, tá, pessoal? Então, a capacidade de síntese é a grande característica dele. Então, ele começa a reduzir as cores a serem usadas, até pela técnica que ele está reproduzindo, tá? Então, divã japonês. Isso aí. Então, vamos à pergunta básica de agora. Qual foi a maior contribuição artística do Toulouse-Lautrec, né, nas artes gráficas? Ele foi o precursor do impressionismo? Ele fez o registro da população da época? Ou ele fez cartazes artísticos
para a propaganda ou ele criou o pontilhismo? Qual dessas alternativas foi uma ideia totalmente dele, hein, pessoal? Tempinho curtíssimo para essa, a gente já volta. Voltamos aqui, né, pessoal, com a pergunta do Toulouse-Lautrec, né, que a gente fez qual foi a maior contribuição nele das artes gráficas, se foi precursor do impressionismo, se ele foi o registro da população da época, se foi criar os cartazes de propaganda ou se foi a criação do pontilhismo. Pontilhismo a gente está falando do Cerro, né, pessoal? Então, lógico, a alternativa correta aqui são os cartazes artísticos de propaganda, né, maravilhosos que a gente falou, na técnica da litografia. Então vamos lá falar do último artista, o Gauguin, que eu até brinco com os alunos, que eu faço até valendo ponto, ou valendo um docinho, alguma coisa assim, né, para quem acertar a pronúncia desse nome. Eu nem falo no início, depois eles têm que falar, a maioria erra, né? Então é Gauguin, se escreve Gauguin, mas é Gauguin. Só com 35 anos dedicou-se à pintura, teve uma vida de boemia e viagens que resultou numa produção singular. Ele já tem uma outra característica dentro do pós-impressionismo. Casou-se e teve 5 filhos. Em outubro de 1888, vai para Arles, onde divide o estúdio com Van Gogh. Ele se tornou um grande amigo, depois uma grande dor de cabeça de Van Gogh, né? Ou vice-versa, tá? Ele também era um cara problemático. Em 1891, já separado, vai para o Tahiti. Vai viver a vida sobre as ondas, né? Como diria Lulu Santos. A sua técnica focava na representação simbólica da natureza, onde são utilizadas formas simplificadas e grandes campos de cores vivas e chapadas. Então, o que a gente viu, aquela tonalidade, aquela cor uma do lado da outra, no Gauguin você vai ver uma cor mais chapada, mais pura, né? Que ele fechava com uma linha negra. Então, tinha o contorno, que era uma característica que não era impressionista, né? E que muitos pós-impressionistas começaram, às vezes, até a colocar. Influência de gravuras japonesas, influenciando o Nabis e o movimento simbolista, que são movimentos posteriores também, como Van Gogh inspirou o expressionismo, como o Cézanne inspirou o cubismo, né? Ele inspirou o movimento simbolista, tá? Suas obras. Então, essa é uma obra mais famosa dele, é uma obra muito grande, de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Tá? Ela tem quase 4 metros, ela tem 3,74 metros por 1,39 m, e da direita para a esquerda é possível notar uma evolução da vida humana. E vejam aqui que já tem, a obra dele tem um contorno bem nítido, né? Então ela tem uma leitura muito diferenciada do que a gente via dos outros artistas, né? Então vamos lá fazer a ideia do cheio de controvérsia, porque a vida do Gauguin teve muitas controvérsias, ele acabou muito falido, né? Indo para o Tahiti, e muitas vezes o governo da França bancava esses artistas, né, para voltar à pátria, para repatriar. Ele foi repatriado, depois ele voltou de novo a viver sobre as ondas aí, acabou morrendo, se eu não me engano, de sífilis, para vocês terem uma ideia, né? Então, vida bem louca mesmo. Com uma vida cheia de controvérsias, abandonou a família e se apaixonou pelo Tahiti. Depois de visitar o país pela primeira vez em busca de inspirações da arte primitiva que pretendia criar. Estamos falando de quem? Do Cézanne, do Van Gogh ou do Paul Gauguin? Facinho, eu acho que a gente já volta em definitivo. Até daqui a pouco.
Oi, pessoal! Voltamos aqui com a pergunta de quem? Com a vida cheia de controvérsias. No caso aqui, né, não é o Van Gogh, com essa vida de controvérsia, abandonou a família e se apaixonou pelo Tahiti, né, pessoal? Então a gente vai e busca quem? Era o Cézanne, era o Van Gogh ou o Paul Gauguin? Lógico que a gente está falando quem? Do Paul Gauguin, daquele cara que começou a simplificar as cores, usar as cores mais puras, né? Então, a alternativa C, correta, tá? Mais uma obra dele aqui, o Cristo Amarelo. Tá? Também tive alunos que reproduziram essa obra, faz muito tempo. Né? Então, é um quadro de 1,73 m e já vê bem a ideia do contorno, né, pessoal? Que é muito diferente do que a gente estava vendo até agora. E as mulheres do Tahiti na praia, que também tem aluno que já pintou essa obra. Tá? É uma obra de 69 por 91, convívio com os nativos permitiu o pintor radicalizar a visão primitiva. Ele produz 44 obras só envolvendo essa parte do Tahiti, das mulheres do Tahiti. Né? Como eu falei, ele se apaixonou pela ilha, se apaixonou pelas mulheres da ilha, pelas pessoas da ilha, pela convivência daquela ilha, que quase não quis voltar mais para a França, tá, pessoal? Então é isso aí, última obra dele aqui, para ver como ele tinha um laço com um amigo, com o Van Gogh, tem ele pintando o Van Gogh, pintando, olha que legal, né? Ficou... Né? Esse quadro afirma o laço de amizade que existia entre ambos, bem naquele período que eles ficaram, por volta de 1887, 1888, em Arles, junto, convivendo e aprendendo um com o outro. Né? A última atividade para a gente, observe as obras a seguir, destaque as características de cada uma, após isso, relacione a sua obra com o seu respectivo autor. Cada um tem sua característica, então fica fácil analisar isso. Depois faça uma releitura de alguma dessas obras estudadas e envie a seu professor. Tá? Pode enviar para mim, tá? No Facebook é o Carlos José, me procure lá, Carlos José, vai ter uma pessoa bem magra, assim como eu lá, só na televisão sou gordo, tá? E procura lá, tem um monte de aluno, tá? Só dar um abraço para a Marcela, essa semana que me adicionou, que é uma aluna lá de Santa Inês, para você ter uma ideia, estamos em todo o Paraná, hein, pessoal? Então tá, é do Cézanne, do Lautrec, do Van Gogh, do Gauguin e do Serrault. Temos aqui 5 obras, você vai pegar e vai relacionar, vou deixar o texto aqui, você vai analisar um pouquinho, buscar um pouquinho nos slides que eu passei, e a gente volta em definitivo mesmo, hein, pessoal? Eu juro que agora é definitivo.
chegamos aqui, né, pessoal? Aqui, passando de fininho, rebolando. Tá. Chegamos aqui, pessoal, muito legal ver essas obras. Eu garanto que você vai escolher uma para reproduzir, tá? Tem aluno fazendo em férias, teve pessoal lá do norte do Paraná também mandou imagem, querendo reproduzir a obra do impressionismo, tudo que a gente fez na aula passada. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui, lógico, né, uma obra, antes de botar aqui, uma obra que é A Noite Estrelada, do Van Gogh. A gente tem um cartaz do Lautrec, a gente tem o Cristo Amarelo, né, do Gauguin. A gente tem uma obra aqui do Cézanne e uma obra do Serrault, que é A Tarde de Domingo. Né? Então, ficou fácil para vocês colocarem então, as alternativas lá, só para vocês conferirem, CBDAE. CBDAE. Tá? Ficou bem fácil para vocês falarem. O que a gente aprendeu hoje? Nosso He-Man escondidinho aqui. Pessoal, o que a gente aprendeu hoje? Pós-impressionismo. Muito legal. Eu queria tanto fazer uma aula prática aqui. A gente não tem a oportunidade de fazer, de ensinar. A gente consegue ensinar em uma aula como pintar, como fazer, mas podem aí tirar dúvidas à vontade. Principais características, principais artistas, a orelhinha de Van Gogh e as obras pontuais. Espero que tenham gostado. Até uma próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau.